Às vezes nós fazemos isso mesmo. Por dentro somos aquele amontoado de podridão e por fora um sepulcro bonitinho, pedra polida, florido. A gente sabe que isso não é isso, que a gente não pode em nenhum momento, se a gente quiser de fato ser um religioso, com todas as forças dessa palavra, de estar religado a Deus e ao mundo naturalmente, e às pessoas que nos... Se a gente quiser ser de fato um religioso sem a força das hipocrisias agindo sobre nós, ou então minimizando o poder dessas hipocrisias em nós, nós teremos de viver o enfrentamento de todos os sepulcros que nos habitam. Padre Fábio, meu nome é Ana Merica, moro cá no Brasil há 1 ano e sou de nacionalidade angolana. Padre, eu fui testemunha de Jeová desde pequena, até os meus 19 anos, mas passei a assistir missas católicas aqui e comecei a questionar alguns ensinamentos da minha religião. Eu aprendi que não podemos doar sangue, mas agora penso, se Jesus morreu para nos salvar, derramou seu sangue pela humanidade, por que eu não posso dar meu sangue para ajudar alguém? Se um dos mandamentos de Deus é amar o próximo como a mim mesma, por que não fazer um gesto de amor doando sangue? Eu não concordo com isso, por isso me converti. E percebi que a religião católica não é aquela religião falsa, como algumas pessoas sempre me diziam. Eu sinto-me bem nesta igreja, gosto das missas e em breve serei batizada, já no próximo mês. Mas estou a ser muito criticada pela minha conversão. Eu cá moro com meu pai, minha madrasta e irmã, minha mãe lá em Angola é testemunha de Jeová, mas ainda não contei-lhe que me converti, pois quero fazer isso pessoalmente. E o que me deixa triste mesmo são as críticas severas que recebo por me tornar católica. Às vezes me sinto mal, temo que isto abale a minha fé. Por favor, me ajude. Como posso lidar com essa situação? Ana Merica. Ana, sempre que nós tomamos uma decisão que vai, de alguma forma, contra aquelas pessoas que estão ao nosso redor, é natural que a gente tenha que administrar os levantes que serão contrários a nós. O processo humano é assim mesmo. Se eu me decido por fazer alguma coisa que é diferente do comum lá da minha casa, é claro que eu terei apoio e terei resistências. O mais importante é você ficar em paz com a sua consciência, né? Que é isso que importa. Nada pode ser mais precioso do que a gente ficar em paz com a consciência, com a escolha que fez. Então, se você descobriu, sobretudo a partir desse elemento humano, que eu também considero muito interessante, a gente poder ajudar alguém que precisa de nós. A gente sabe que hoje são tantas as situações de necessidades, né, de sangue, de pessoas que precisam de doações, de doadores para continuarem vivas. Inclusive, outro dia eu estive também, eu vou me lembrar até o final qual foi a cidade que eu passei em muitas esse mês. Teve uma cidade que nós tínhamos a necessidade de intensificar a campanha pela doação de medula. A medula óssea é podemos dizer assim, quando você tem, me parece que são uma infinidade de medulas para você conseguir, né, uma que seja compatível com aquela necessidade. Uma infinidade de doadores, de pessoas que se dispõem, e na verdade ela não doa naquela hora, né? Ela vai lá, ela deixa o nome, faz o registro e faz uma coleta para saber que tipo poderia ser compatível com aquele doador. Então nós temos uma lista de espera de pessoas necessitadas para curarem doenças graves. Não é um gesto de muita humanidade.
A pessoa vai lá, faz o seu registro, e se um dia aparece alguém que seja compatível com ela, naquela extensa lista de pessoas necessitadas, você será acionada pelo telefone, você vai lá, me parece que é um procedimento extremamente simples, né? Que não tem não vai comprometer a sua saúde, você faz a doação e aquela pessoa recebe a chance de viver novamente, de ter saúde. Então a sua reflexão, minha filha, se ela é válida para você neste momento, não abra mão dela. Sobretudo se Deus lhe tocou por esse aspecto da solidariedade, você estar ao lado de uma pessoa que talvez você até desconheça, de poder realizar esse gesto humanitário. Sempre que nós decidimos por mudar alguma coisa na nossa vida, é natural que a gente tenha de enfrentar as consequências da mudança. A gente só precisa estar fortalecido, e isso a gente consegue espiritualmente, mediante a oração, a meditação, a leitura da palavra. A gente vai fortalecendo o espírito e ele mesmo nos conduz, Ana. Às vezes nós temos uma ansiedade de fazer aquilo que Deus vai fazer. É claro que eu preciso estar atento para poder identificar o que eu preciso fazer nessa parte. Mas não se preocupe, o amparo espiritual quem nos dá é Deus. Basta a gente se dispor à sua ação. Padre Fábio, eu estou precisando muito de umas palavras de ajuda, pois eu estou precisando me animar. Estou num relacionamento que não vejo futuro nenhum, mas ao mesmo tempo eu não consigo me libertar disso. Preciso muito de umas palavras que me joguem para frente, que me façam reconhecer o valor que tenho. Estou tentando me afastar deste relacionamento, mas está muito difícil. Desculpa, mas se puder me falar algo que possa me ajudar, ficarei muito grato. Pessoas não se identificam. Bem, primeiro que a gente tem que andar para frente mesmo, né? Tudo tem que nos jogar para frente, muito embora às vezes um passo atrás para nos ajudar a pensar que caminho nós estamos tomando também é saudável. A gente dá uma paradinha, olhar para os lados, dar um passo para trás, olhar o contexto das nossas escolhas, isso é muito importante. Agora a gente tem de andar o tempo todo na conquista daquilo que de fato interessa. Hoje nós começamos o programa falando da necessidade que a gente tem, por uma responsabilidade pessoal, de não abrir mão de ser quem a gente é. Eu até brincava, né, que à medida que nós vamos educando as crianças, elas vão deixando de ser sinceras. Falseamento não pode ser confundido com essa capacidade social que você tem de ser simpático com o outro e de não dizer aquilo que vai ser agressivo a ele. Então, ser educado é você privar o outro de ouvir algo que possa ser desagradável aos ouvidos dele. Então, você considerar com sabedoria. Mas o falseamento é diferente. O falseamento é quando você finge uma satisfação quando de fato ela não existe. Então, muitas vezes, nós assumimos o falseamento como uma postura de... Não é o outro que vai quebrar essa falsidade em nós. É claro que alguém pode até nos estimular a deixar a falsidade de lado. Mas é a gente que precisa, diariamente, fazer essa pergunta. Se nós estamos sendo suficientemente verdadeiros com o nosso processo, para que esse processo nos provoque satisfação, realização, que essa vida é uma só. Se eu perco tempo com essa falsidade, com esses falseamentos, eu fico privado de elevar à categoria máxima aquilo que eu sou. E é interessante, né, que às vezes a gente passa boa parte da nossa vida vivendo só metade do que a gente poderia. Por quê? Porque a gente perde muito tempo com falsidade, os falseamentos. A gente não faz os enfrentamentos, aí a gente fica ali naquela condição de hipócrita. Porque nem é uma hipocrisia em relação ao outro, que também existe. Eu posso ser hipócrita em relação ao outro, mas eu também posso ser hipócrita numa relação comigo. Quando eu minto, por exemplo, para mim mesmo, nós falamos ali agora mesmo na reflexão da palavra,
Muitas vezes eu, numa tentativa de me justificar, eu fico enfrentando falsos conflitos que não correspondem à minha realidade. E isso, minha gente, é como ser um doente que se recusa a viver o tratamento. Se você identifica que você está dentro de um relacionamento que não te leva para frente, que só te emperra, você precisa ser honesta com você. Não dá para levar adiante esse relacionamento. O mínimo que você precisa fazer é colocar as cartas na mesa e discutir abertamente quais são as reais intenções dessa pessoa. Você não é um objeto para ser manuseado, para ser colocado numa condição absolutamente desfavorável aos seus anseios como pessoa. É preciso ter muita coragem para viver esse enfrentamento. Mas a partir do momento que você dá este passo no enfrentamento, você vai alcançar alguns territórios que são seus e que até então estavam alienados nas mãos de outros. Isso vai lhe dando ainda mais coragem de buscar mais conquistas. A gente não termina. Essa conquista não termina nunca. A liberdade interior é um processo que nunca vai ter fim. Então, se você sente que você está vivendo um relacionamento que não lhe favorece florescer como pessoa, não pode pensar duas vezes. Você tem que problematizar a questão. Eu gosto sempre de dizer isso. Nós precisamos levar a sério os nossos conflitos. Às vezes nós não damos ouvido ao que nos incomoda. E por que não damos ouvido ao que nos incomoda? A gente perde a habilidade de saber o que de fato precisa ser modificado. Padre, sou católica, estou viúva há 9 anos, meu esposo faleceu em um acidente, temos 2 filhos, e meu esposo sempre foi extremamente preocupado com os filhos. E sempre que algo ruim, algum problema está para acontecer com eles, tenho sonhado muito com meu esposo. E no sonho ele me diz que os meus filhos estão precisando de mim. E essa situação tem me incomodado muito. Gostaria de saber o que o senhor pensa sobre isso. A gente precisa tomar uma distância, às vezes, quando o assunto é o sonho que a gente tem com quem já morreu, os recados que nós recebemos dessas pessoas, né? Mesmo porque a nossa fé cristã não nos permite, dentro do contexto do que a gente apreende, do que nós sabemos, do que a igreja nos ensina, nós vivemos a comunhão com os santos. Então todos aqueles que já morreram participam desta comunhão. Mas a igreja não acredita nesta comunicação com os mortos. Nós respeitamos os que creem dessa maneira. Então nós temos uma maneira de interpretar, muitas vezes, isso que nós chamamos um recado do outro para nós através de sonhos. A ciência já evoluiu muito para compreender os sonhos. Nós já temos um arsenal bastante interessante para a gente poder fazer uma análise do porquê que nós sonhamos, o porquê que as realidades vêm a nós através dos sonhos, que são nada mais, nada menos que revelações do inconsciente. O que a psicologia nos ensina? Que quando nós dormimos, o nosso inconsciente torna-se mais ativo, ele começa a trazer para fora aquilo que nós conscientemente não conseguimos dizer e nem experimentar. Então, muitas vezes o sonho é uma voz do inconsciente nos dizendo aquilo que nós muitas vezes já nos dizemos também. A senhora, por exemplo, sabe que o pai era extremamente preocupado com os filhos. Então é natural que a senhora tenha sonhos em que ele se mostre preocupado. São registros que a senhora tem. A senhora assimilou o marido como um homem que sempre se preocupou com os filhos. Essa foi a experiência, e que bonita experiência a senhora teve, de um marido que sempre foi muito presente na vida dos filhos.
Eu não sei qual é o nível de envolvimento que a senhora tem com esses filhos, mas pode ser que em algum momento da sua vida a senhora tenha assimilado isso. Ele se preocupa mais do que eu. Então agora, com ele ausente, é uma maneira que a senhora tem de dizer à senhora o que a senhora mesmo gostaria de ouvir. Volto a dizer, a gente respeita os que creem diferente, os que acreditam nessa comunicação. Mas como nós não acreditamos, a gente também pode compreender estes sonhos como sinais que nos ajudam a pensar a nossa postura. O que a gente não pode é permitir que eles determinem a nossa realidade. Então, porque eu sonhei, digamos que o meu pai tenha falecido num momento de muito sofrimento, e de vez em quando esses sonhos me ocorrem do meu pai em agonia, como muitas vezes, como isso aconteceu comigo. Estou falando uma coisa que realmente se deu comigo. Meu pai morreu e eu vi meu pai morrendo. Meu pai ele morreu de uma embolia pulmonar, uma insuficiência respiratória horrível. E eu estava ao lado. Então a agonia do meu pai ficou muito marcada em mim. E é claro que aquele registro de ver o meu pai falecendo naquela agonia ficou registrado em mim durante muitos anos. Então, de vez em quando eu tinha sonhos que o meu pai estava agoniado, triste, apavorado com a morte. Então, se eu quisesse fazer uma leitura diferente dessa que eu estou fazendo, eu poderia dizer, o meu pai não está num bom lugar na eternidade, ele está padecendo, está assim, está assim. Tudo bem, rezar por aqueles que já morreram é uma coisa. Agora, a gente ficar criando situações para a gente poder... É como se a gente ficasse minando a paz da gente, não é verdade? Porque o que eu posso alterar na realidade do meu pai? Mas infelizmente, porque eu tenho registros daquela morte que ficaram no meu inconsciente, quando eu durmo, enquanto eu estou acordado, eu posso até controlar, não vou pensar nisso agora. Vou substituir aquela imagem ruim da morte do meu pai por lembranças boas ao longo da vida dele. E faço isso, porque o meu consciente é uma ferramenta que me ajuda. O consciente, essa realidade que eu estou agora, eu estou consciente do meu momento. Então eu tenho todos os recursos dessa consciência. Vou pensar com sensatez, vou pensar com racionalidade, vou colocar isso, os mortos não voltam, os mortos não poderão me fazer nada aqui agora, igual ter medo de quem já morreu, né? Você racionaliza o medo. Por que eu tenho medo se eu sei que eles não podem voltar e me fazer algum mal? Então essa é a minha convicção, pode não ser a sua. Eu estou falando para aqueles que acreditam igual a mim. Eu não acredito que um morto possa me dizer alguma coisa. Agora, eu acredito que toda a memória do morto em mim possa me dizer. Por quê? Porque isso é um registro inconsciente. O outro não morre totalmente, ele fica dentro de nós através das lembranças, da saudade, do amor que a gente ama. Então, no momento que eu durmo, eu perco esse controle. Eu costumo até dizer que de madrugada eu perco 70% da minha inteligência. Porque às vezes eu acordo e eu penso cada bobagem, cada absurdo, que eu, ao longo do meu dia, eu não penso. Por quê? Parece que eu estou numa fragilidade, né? Que à noite, à madrugada, ali eu acordei e naquele momento não consigo tomar o sono novamente. Então parece que ali naquele momento existe uma janela dentro da minha inteligência que me faz pensar absurdos, bobagens. Então a gente fica dimensionando os problemas, eles ficam muito maiores do que são. De madrugada os problemas ficam muito maiores do que são. É impressionante. É por isso que a gente precisa administrar bem esses momentos. Então tudo bem. Quando eu durmo, eu perco esse controle. Então o meu inconsciente joga para fora tudo aquilo que está armazenado nele. Então as memórias que eu tenho do meu pai falecendo naquela agonia, retornam. E às vezes só o tempo vai corrigindo isso de nós, Dona Maria. Então fica tranquila. Peça a Deus para que o inconsciente da senhora jogue tudo para fora, tudo aquilo que ficou mal resolvido, né, ou bem resolvido, que a gente guarda tudo, para que aos poucos essa presença do marido na vida da senhora se torne natural.
se torne uma saudade bonita, que não vá provocar mais esses desconfortos. E eu sei exatamente o que a senhora está falando, porque eu vivi muito isso na minha vida, com a morte do meu pai e também depois com a morte da minha irmã. Então a gente perdeu alguém que é muito próximo a nós, esses registros ficam. Eu estou enfrentando isso agora com a morte da Cleo. De vez em quando tenho sonhos bonitos com ela, mas de vez em quando tenho sonhos horríveis. Naquela triste experiência que eu tive de estar também no último dia de vida dela, de vê-la agonizando e de depois estar lá, naquele IML, reconhecendo o corpo dela. Claro que isso é traumático para a gente. É uma pessoa que você ama. É uma pessoa que até então cuidou de você, que foi sua amiga, que foi sua irmã, que foi sua mãe. A gente não sabe o que o outro se torna para nós no momento que a gente ama. Fica grande dentro de nós. Então hoje eu tenho também, muitas vezes, acordado no meio da noite com pesadelos horríveis com a Cleo. Mas eu tenho consciência de que não é a Cleo me dando recados, sabe? Porque eu creio na generosidade divina, eu creio no amor divino que já acolheu a Cleo. Eu creio mesmo na profunda misericórdia de Deus. Olhando para a vida que ela viveu, para a mulher que ela foi, eu não tenho dúvida de que ela já está na eternidade desfrutando o que há de melhor. Tudo aquilo que minha fé me promete, eu acredito que ela esteja recebendo lá. Então eu racionalizo e penso, isso é um registro meu, não é dela em mim. Não é ela querendo falar isso para mim. Não, sou eu que tenho aqui agora que administrar esse luto com todo o peso dessas lembranças. Porque o nosso erro está em a gente pensar que o outro é que está dizendo aquilo para a gente. Eu estou tendo esses sonhos com meu marido porque ele está num lugar muito ruim, ou então eu estou tendo esses sonhos com meu marido porque vai acontecer uma coisa muito ruim com os meus filhos e ele está me avisando. Coisas ruins aos nossos filhos acontecem mesmo quando ninguém nos avisa. E que pretensão é essa de que a gente pode impedir muitas vezes a vida de acontecer? Que garantia nós temos de que estaremos vivos na semana que vem? É uma pretensão boba. O que a gente precisa fazer é diariamente rezar e pedir a Deus para que Ele nos ajude, Ele nos esclareça, para que a gente tenha sabedoria de tomar as melhores decisões. As decisões que nos trarão saúde, que nos trarão vida, que nos livrarão dos perigos. Isso sim a gente precisa pedir. Então, o sonho, ele é um registro que me pertence. Não é o outro que está me dando recado através dos sonhos. Volto a dizer, você tem o direito de pensar diferente de mim. Você tem o direito de crer diferente de mim. É assim que eu creio. Esta é a perspectiva que o cristianismo me dá, o catolicismo de maneira especial. O catolicismo me diz isso. Eu estou lhe dizendo o que a igreja nos ensina. Que os sonhos, em consonância com a ciência, são registros do inconsciente. São recados que o nosso inconsciente nos manda. Aí tudo bem, você pode dar uma dimensão mística a esse sonho, mas jamais pode permitir que ele seja uma determinação daquele que morreu sobre a sua vida. Então o outro não tem essa possibilidade de fazer isso. Eu acredito que quando nós começamos a investigar de maneira humana os nossos fenômenos, a gente tende a resolver melhor as coisas. Tenho muito receio quando questões humanas são tratadas de maneira sobrenatural, sendo elas tão naturais em nós. Será sempre um perigo tratar questões humanas de maneira sobrenatural. Por quê? Porque a gente abre mão dos recursos humanos que são favoráveis a nós, inclusive a ciência, a psicologia, nos ajudando a compreender o significado dos sonhos na nossa vida. Senão a gente vira meio bruxo, né? A gente vai dar um significado sobrenatural àquilo que não é sobrenatural. Nós temos profundo respeito às realidades sobrenaturais, mas também precisamos respeitar as realidades naturais. Eu acho que é uma maneira muito inteligente de viver uma fé encarnada.
Então, o cuidado do outro, até quando me oferece o conhecimento. Um médico virtuoso não precisa ser cristão. Se ele já for virtuoso, já é confiável. Agora, se ele é cristão, já está na mesma perspectiva que nós, comungamos da mesma fé, falamos a mesma língua, mas basta ele ser virtuoso. Basta ser ele um amigo da humanidade, um amigo do conhecimento, da verdade, da justiça, da honestidade. Em tempos de eleições, né? Ser religioso não é garantia de nada. Pode muito bem ser um pastor, ser um padre, ser um membro da igreja e ficar usando do contexto religioso para se eleger e lá nos bastidores da política ser um desonesto, buscar os próprios interesses. Precisa ser virtuoso, ponto final. Precisa ser um amante das virtudes, um amante da justiça, um amigo da verdade. E naturalmente nós vamos ter os benefícios daquela virtude, daquele ser humano virtuoso. Amigo fiel é poderosa proteção. Quem o encontrou, encontrou um tesouro. Ao amigo fiel não há nada que se compare, pois nada equivale ao bem que ele é. Amigo fiel é bálsamo de vida. Os que temem o Senhor vão encontrá-lo. Quem teme o Senhor orienta bem sua amizade. Como ele é, tal será o Senhor. E assim, vamos buscando um cristianismo muito real, muito concreto. Sim, eu quero ser cristão. Então eu olho para os meus relacionamentos e eu vou descobrir o quanto desse cristianismo que eu tanto admiro, eu já sou capaz de praticar. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado a você que participa conosco, você que nos divulga e você que ajuda o Sistema Canção Nova de Comunicação. Talvez você não saiba, começou a nos assistir há pouco tempo, mas este canal é todo mantido através dos sócios contribuintes. Aqui não há nenhum investimento comercial. Você pode observar que as únicas propagandas que estão neste canal são justamente de produtos de evangelização. Nós aqui na Canção Nova temos o Davi, o departamento de audiovisuais. E neste departamento nós temos venda de livros, de CDs, de DVDs, DVDs musicais, DVDs de palestras. São oportunidades que a gente tem de oferecer ao povo produtos de evangelização e ao mesmo tempo ajudar a manutenção dessa grande obra. Mas aqui o nosso funcionamento depende do carinho daqueles que acreditam nesta obra. Eu também sou um sócio colaborador aqui, não recebemos nada, nem eu, nem o Christian que está aqui. Boa noite, meu amigo. 10 anos, 15 anos, né? Quanto tempo de programa tem, gente? São 10, já estou inventando mais. Não, é 11 na verdade. A gente comemorou errado, comemorou 10, mas já era 11. Já são 11 anos aqui de dedicação a esse trabalho, porque nós acreditamos em tudo aquilo que a Canção Nova provoca no coração das pessoas. Vocês não fazem ideia do que eu vejo pelo Brasil afora. Tem aqui um agradecimento. A Roseli está dizendo que ela perdeu o pai e o irmão há 1 mês. E os dois num intervalo de 15 dias. Imagina que sofrimento, minha gente. E ela está dizendo aqui, no bilhetinho que ela nos mandou, que apesar das dores, dos sofrimentos que estão enfrentando, né, ela e a família, o programa Direção Espiritual tem ajudado muito. E ela está dizendo aqui que não só o programa, que eles estão usando muito as minhas palestras lá neste momento de recuperação da família. E ela agradece. Quem agradece somos nós, minha filha, pela oportunidade de ter, que nós temos, de participar
deste momento tão difícil da vida de vocês e ajudar com o nosso trabalho, com o nosso ministério. Para isso que a gente vive. Tudo que a gente faz é uma tentativa de tornar o mundo, a vida das pessoas um pouco melhor. Nós acreditamos no poder do Evangelho e nós não fazemos outra coisa senão anunciar esse Evangelho. Ainda que com palavras diferentes, no formato... Porque eu sempre tenho a preocupação de falar num formato que as pessoas possam entender. Se eu estou lá com as minhas beatas, com as minhas senhorinhas, eu vou falar na linguagem delas. Se eu estou com uma juventude que não tem muito contato com a linguagem religiosa, vou falar na linguagem dessa juventude. Se estou com as crianças, eu preciso falar uma linguagem que as crianças possam entender. Se estou com os simples, falar a linguagem dos simples. Se estou com os estudados, com os acadêmicos, vamos falar na linguagem dos acadêmicos. Deus não pode ser vítima da nossa inteligência, mais do que já é. Nós precisamos colocar todos os nossos recursos para apresentar Deus às pessoas. Um Deus amoroso, generoso, como Jesus nos ensina. Um Deus evangélico. Um Deus que está pondo a mesa para todos aqueles que estão. Também a Silvia agradece, diz que no programa 7 de setembro, nós respondemos uma pergunta que ela havia enviado. Ela assistiu junto com a família e foi uma alegria muito grande, pois gostam demais do programa e acham importante essa renovação de fé que a reflexão aqui proporciona. Nós é que agradecemos, Silvia. Divulgue o programa, que é uma forma que a gente tem de chegar a mais corações. Padre, meu nome é Ana Paula, queria contar a ajuda que tive com os vídeos do Direção Espiritual, quando no ano passado passei por uma separação e achei que meu mundo tinha acabado. Vivi uma depressão, consegui ter forças dia após dia, e quando ouvi o Senhor falar, deixe o passado passar, entre outras coisas, que o Senhor dizia, me senti muito fortalecida. Fui vencendo e aconteceu que depois de um ano meu marido voltou e agora nós estamos muito bem. Obrigado, Padre, pois o Senhor me ajudou a superar e confiar. Obrigado, minha filha. Padre, o programa de Direção Espiritual tem feito um bem muito grande para a nossa filha Thaís. Nós assistimos o programa todas as quartas-feiras, e o bem que eu falo está relacionado ao nome do seu programa, porque hoje ela está dentro da igreja, vivendo uma vida próxima a Deus, através de suas palavras. Muito obrigado a Maria Inês. A Júlia me fez uma pergunta aqui interessante. A Júlia, ela é de São Paulo. Ela estava dizendo assim: Padre, tive um relacionamento que durou mais de 6 anos e com o tempo percebi que não éramos feitos um para o outro, para o casamento, apesar de sermos muito amigos. Terminamos e eu gostaria muito de continuar amiga dele, mas ele acha que isso não é possível, a amizade entre um homem e uma mulher. O que o senhor tem a dizer isso? Preciso insistir? Acha que devo insistir para continuar sendo amiga dele? Pois sei que a proximidade com ele me faz muito bem, mas sinto que ele não pensa da mesma forma. Júlia, minha filha, a amizade entre um homem e uma mulher, sim, sempre é possível, mas isso vai depender da maneira como o outro interpretou o término do relacionamento. Claro que na sua cabeça as questões já estão esclarecidas. Você gosta do resultado entre você e ele, mas gosta de maneira fraterna, não é um gostar que vai além da fraternidade. Isso acontece, né? Um casal pode se dar muito bem, pode ser muito amigo, companheiro, mas não existe aquele elan, aquele vínculo, poderia dizer assim, aquele vínculo que passe pelo desejo sexual, pela atração física, que é absolutamente necessário para o casamento. Você não pode desconsiderar isso.
pode ser que na cabeça dele seja difícil ser seu amigo, né? Ser um amigo seu, porque ele ainda não resolveu esse conflito. Pode ser que ele te deseje a partir de pulsões, né, de impulsos que não sejam apenas fraternos. Então você precisa respeitar isso nele. E às vezes a continuidade de uma amizade depois do namoro terminado, ela fica difícil por isso. Nem sempre as partes sentem da mesma forma. Nem sempre nós temos o mesmo ponto de vista. Imagina, será sempre assim. O encontro de duas pessoas vai provocar duas percepções. É tão interessante isso, né? O que eu gosto no outro é aquilo que sobra do nosso encontro. É o que nós provocamos quando nós estamos juntos. A amizade, ela funciona assim. Eu gosto do que provocamos quando estamos juntos. E é tão fácil de perceber, porque quando você está com uma determinada pessoa, você provoca com ela. Martin Buber dizia que é uma outra terceira pessoa, com existência própria, né? O encontro entre duas gera de maneira espiritual, de maneira não material, claro, mas muito perceptível por essa pessoa que a gente se apaixona, ou por essa pessoa que a gente tem implicância, antipatia. É o que sobra do nosso encontro. Agora, de repente, se chega uma terceira pessoa, já modifica, né? Naturalmente somos modificados quando existe uma terceira pessoa no meio de nós, porque já não somos apenas aquilo que somos quando estamos a dois. Você, quando você está com um filho, sozinho com ele, gera uma terceira pessoa, vocês dois. Se o marido chega, já modificou o resultado deste encontro. Então, por isso que às vezes é tão difícil, depois que um namoro deixa de ser namoro, ele continuar sendo amizade. Porque vai depender muito da maneira como nós interpretamos essa terceira pessoa que nasce do nosso encontro. Isso que você acabou de ver não foi só um vídeo, foi um exercício de presença. Se você permaneceu até aqui, isso já mostra que algo em você está mais desperto. Comenta o que ficou com você, qual a mensagem que você achou mais impactante e compartilhe com alguém que também valoriza esse tipo de conversa. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Vou fazer uma perguntinha. O que você faz quando a vida fica muito difícil pro seu lado? Reza? Reza. Mas tem um outro verbo que nos ajuda toda vez que a vida fica difícil. Vivendo. Tem outro jeito? A vida pede para parar. Você tem como parar a vida? Só dá um tempinho que agora eu vou sofrer um pouco? Não. Quem nos fortalece, quem nos torna maiores é a vida, quando a gente vive, e vive essencialmente. Se é para chorar, vivo chorando, e choro e vivo. Se é para me alegrar, se é para lutar, luto vivendo. Fique muito atento ao momento presente, que é a única coisa que você tem. E toda vez que a vida te fizer um desafio, responda para ela, vivendo. Aí eu te pergunto, como é que você vai enfrentar os seus problemas a partir de hoje? Vivendo. Como é que você vai suportar o abandono do outro? Vivendo.
Como é que você vai curar a dor de perder alguém que você ama? Vivendo. Como é que você vai chegar a ser o cristão que você quer ser? Vivendo. Esse é o verbo, minha gente. É o que Deus está pedindo para você diante do seu mar vermelho. Eu não sei qual é ele. Eu não sei qual é a dificuldade que você precisa vencer. A luta que você precisa travar. Mas eu não tenho dúvida de que a única forma que você tem de vencer tudo isso é vivendo. E por mais profundo que seja esse mar, você acredite que quando você colocar os pés nas águas, ele vai se abrir para você passar. Porque Deus não abandona o que luta. Nunca Deus abandona o que luta. Deus nunca vai abandonar. E você vive sozinho? Não. Você precisa dessas pessoas que te sustentam. Porque em muitos momentos o verbo viver só é suportável porque nós estamos acompanhados. É alguém que segura a nossa mão e que representa o verdadeiro amor humano de Deus. Desejo a você, nas suas travessias, que você viva intensamente, sempre acompanhado de bons amigos. É tão bom quando você termina um dia e você deita a cabeça no travesseiro e pensa assim: hoje eu não humilhei ninguém. Hoje eu não tratei mal ninguém. Hoje todo mundo que passou pela minha vida recebeu a minha melhor parte. Ai, como é bom isso, minha gente. Hoje eu não fui grosseiro com ninguém. Hoje eu não fiz fofoca. Terminou o dia, eu não falei mal de ninguém. Olha que maravilha. Isso é a sua melhor versão. Porque essa versão fofoqueira não é Deus que criou isso, não, é o diabo que fez. E às vezes a gente empresta o nosso corpo para o diabo morar. Precisa fazer um exorcismo, mandar embora esse diabo que às vezes mora em nós, através dos pensamentos negativos, através da fofoca, da injustiça, da arrogância. Quando a gente se sente melhor que os outros, é o diabo que está morando na gente, não é Deus não. Deus está ali, coitadinho, apertadinho para dar espaço para o diabo. Porque Deus não sai, viu? O diabo sai, Deus não. Você pode fazer um exorcismo e expulsa o diabo, que o diabo sai. Nada vai expulsar o Deus que está em você. Ai, que coisa linda isso. Não é maravilhoso? Não tem ritual para colocar Deus dentro de você. Não tem. Tem ritual para despertar a força do Cristo que já está em você por vocação, por imagem e semelhança. Quando a gente batiza os nossos filhos, não é para enfiar Deus dentro deles, não. É para despertar o Deus que já está ali. É para dizer publicamente que a partir de hoje nós queremos que o nosso filho seja igual a Jesus. Nós vamos educá-lo para ele ser um Jesusinho na infância, um Jesus adolescente, um Jesus jovem, um Jesus velho, um Jesus adulto, idoso. Tem ritual para expulsar o diabo, mas não tem ritual para colocar Deus dentro de nós, porque Deus já está, é o dono de tudo, é o proprietário de tudo. Você é um ser sagrado, consagrado. Não esquece disso. Por isso, quando você estiver desanimadinho, com aquela tentação, ai, não estou cansado. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando você tem a certeza da vitória, o sofrimento é apenas um detalhe. Não é que nós cristãos sejamos masoquistas, não, eu não corro atrás de sofrimento algum, mas quando ele chega eu ponho a mesa, eu recebo bem. Porque eu sei que quem me trouxe aqui, minha gente, não foram as minhas alegrias. A autoridade do meu ministério sacerdotal, quem me deu foram as minhas lutas.
São elas que me trazem aqui. Sem reclamar, sem vitimismo. Não, é com muita alegria que eu confesso. O sorriso que eu tenho hoje, quem desenhou foi as minhas lágrimas. Quantas vezes você ouviu isso? Filho, não chora, só para você ter o direito de chorar. Porque nada desperta mais o nosso choro do que quando alguém amorosamente fala, não chora, e te abraça. É a frase que pede o contrário. É a frase que autoriza o absolutamente contrário. Todas as vezes que alguém amorosamente te abraçou e te disse não chora, era justamente para você chorar, para destrancar aquilo que estava te machucando, te fazendo mal, e que se você tivesse guardado, teria prejudicado o seu caráter, porque o caráter ele só pode brilhar em nós à medida que a gente vai purgando tudo aquilo que nos adoece emocionalmente, eticamente. Muitos não compreenderão as suas batalhas, mas basta você compreender para você não desistir delas. Quando os outros não compreendem as nossas batalhas, a gente só desiste se a gente não tiver compreendido também. Quando a gente compreende, a gente não depende da compreensão do outro. Guarda isso para você. Quando você compreender as suas batalhas, não vai importar se os outros não compreenderão. Você não vai desistir. E você compreendeu. E você sabe o que você deve buscar. E sabe o que você deve buscar? A mulher corajosa que Deus fez. O homem corajoso que Deus fez. E que às vezes a vida não estimula. Nem sempre nós somos estimulados a chegar ao melhor de nós. Às vezes nós somos estimulados a alcançar um pouquinho só e a gente fica com aquilo. E a gente se adapta àquele pouquinho. Ah, se você soubesse. Quantas grandezas Deus deixou guardadas dentro de você. Se você soubesse quantos dons estão aí adormecidos só porque você ainda não acordou, que você ainda não despertou para a vida no Espírito, é a manifestação diária de dons. Viva no Espírito Santo e ninguém mais vai conseguir te enganar, porque a sua intuição vai ficar aqui, ó. E você vai saber exatamente distinguir quem é bom, quem não está sendo, o que vale a pena, o que não vale. E você vai parar com essa necessidade de pedir conselho demais aos outros. Não pode. Eu sei que às vezes nós somos educados para ficar dependente dos outros. Eu sei que muitas pessoas me procuram porque acham que eu tenho resposta mágica para a vida dos outros. Não tenho. Eu não tenho nem para as minhas. A única coisa que eu faço diariamente é me exercitar para prestar atenção em mim, para eu ser o melhor homem que eu puder ser, todos os dias. Costuma dar certo. Tem alguém que você ama aí? Tem alguém que está do outro lado do telefone? Tem. Manda uma mensagenzinha para ela. Manda agora. Mãe, eu te amo. Pai, eu te amo, vó. Manifeste o amor. Não espere terminar a história para saber o valor que tem. É a expressão de mais bonita que nós podemos ter na vida. É um celular tocando, escrito mãe, querendo saber onde você está. Eu sei que durante um tempo da nossa vida a gente fica rebelde, a gente interpreta isso como controle. Minha mãe está querendo me controlar. Não. Porque quem ama quer saber onde o outro está, como ele está. Tudo isso molda o nosso caráter. Tudo isso um dia faz falta na nossa vida. Então, enquanto você tem, valorize. E quando você tiver os seus,
ensine desde o primeiro momento da vida. Se a gente não se educa, a gente fica indivíduo a vida inteira, incapaz de se distribuir aos outros, de se doar. A gente fica um poço de egoísmo. E sei também que algumas pessoas se utilizam daquilo que está sendo dito aqui para depois passarem adiante. É uma responsabilidade. Então, eu sei que muitos de nós muitos precisam viver a cura, a dinâmica da cura, da surdez e da fala. Deus precisa curar-nos, arrancar-nos todos os impedimentos que foram colocados pela vida, pelo nosso temperamento, pelo nosso jeito de ser. Nos dificulta ouvir o que precisamos ouvir e depois destravar a nossa língua para que a gente diga o que verdadeiramente precisamos dizer. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que nos divulga. A gente sabe que o programa Direção Espiritual chega ao conhecimento de muitas pessoas através de outras que telefonam, que dizem, que comunicam. Sabe canção nova? Tem um programa toda quarta-feira com reprise no sábado. Eu agradeço muito às pessoas que se sentiram beneficiadas pelos efeitos deste programa, que eu volto a dizer, aqui a matéria-prima deste programa é a nossa vida, que às vezes é partilhada ou às vezes é refletida, sem mesmo nenhuma partilha, nenhuma história, mas a partir do próprio Evangelho, daquilo que Deus nos sugere, ou então daquilo que eu tenho vivido, percebido, sentido. E Deus acaba acontecendo no coração de muita gente. Então nós somos muito gratos a todos aqueles que nos divulgam. Eu sei também que o programa Direção Espiritual é replicado através das redes sociais, com pequenos trechos no Twitter, ou até mesmo o programa inteiro no YouTube, também através do Facebook. São muitas as mídias que hoje as pessoas têm à sua disposição, e eu acho muito interessante que esses recursos, as redes sociais, sejam também utilizados para a gente poder propagar o que nos faz bem. Boa noite, seu Christian. Muito obrigado pela sua presença. Hoje nós estamos aqui em Campos do Jordão, mais uma vez, dando continuidade a essa oportunidade que nós tivemos de vir aqui na semana passada. Já tivemos o nosso programa aqui e hoje também, claro, um programa gravado, mas levando a você um pouco os ares da serra, desse lugar tão bonito, tão especial, que me faz tão bem a alma. Estava vendo aqui, muito dentro desse tema do que às vezes são muitos os pedidos de aconselhamento, Eu não tenho pressa de fazer e nem tenho. Às vezes tem programas que eu nem pego nesses papéis. Quando a conversa é boa, eu sei que ela já naturalmente esclarece muitas coisas, muitas perguntas, aquelas que estão aqui. Mas hoje coincidentemente, eu estava olhando aqui no intervalo, eu vi que existe um pedido de reflexão de um homem que tem 30 anos, ele não quer se identificar, a esposa tem 27, eles estão há 5 anos casados e já tem 8 meses em que eles começaram a viver uma crise. Essa crise começou quando a esposa perdeu o interesse pelo sexo. Claro, perdeu o interesse pelo sexo, naturalmente perdeu também o carinho, o que é um prejuízo ainda maior, Eu sempre digo que quando você tem uma crise, isso é natural, os casais sabem muito bem disso, não estou falando nenhuma novidade, na vida de casado há crise sim, do interesse sexual. Mas quando o carinho continua,
parece que a crise fica mais fácil de ser superada. Mas aqui não. Neste caso, perdeu também todas as instâncias do carinho. Ficou uma relação muito dura. E ele está dizendo que a ama muito e que por causa deste amor ele ainda não traiu. Mas que ele está sentindo que não terá outra solução a não ser viver a traição. E que, se não houver uma solução para o problema, vai então pedir a separação. Mas ele está dizendo aqui que ele se sente muito torturado por isso. Por ver no conflito essa solução tão drástica, porque ele considera o casamento dele sagrado, já disse, né, que ele ama muito a esposa, eles participam ativamente da igreja, e entenderia como um grande prejuízo perder, então, este vínculo, desfazer este vínculo. Ele não me disse aqui se tem filhos, mas ele falou dessa crise. 5 anos de casado jovens, né? Ele tinha 25, ela tinha 22, porque atualmente ele está com 30, ela com 27. Ele gostaria que eu comentasse um pouco essa situação deles. Bem, primeira coisa, que toda vez que nós estamos enfrentando uma crise matrimonial, eu nunca me casei, né? Às vezes algumas pessoas até ficam dizendo assim, ué padre, o senhor não casou e fica dando conselho para quem casou? Pois é, o ginecologista também, homem, também nunca pariu um filho para poder conduzir um parto. Então a gente está justificado, né? A gente já viu muita gente casada. Eu nasci dentro de um lugar onde o casamento foi muito bem sucedido, graças a Deus, com todas as dificuldades do meu pai e minha mãe. Meu pai faleceu, ele era ainda casado com a minha mãe. Então a gente sabe por aquilo que vê, por aquilo que lê, por aquilo que convive. E também é apenas uma palavra, não é uma solução. A nossa reflexão, eu não estou aqui pretensioso dizendo que estou dando uma solução aos problemas que eu comento. Não, é apenas uma reflexão que pode ou não ajudar. Eu particularmente penso que o casamento ele só é possível de ser duradouro quando ele passa pela experiência da escuta, quando ele passa pela experiência da fala. Mas eu não estou dizendo que essa fala e essa escuta, ou melhor, vou reformular. Quando eu falo fala, quando eu sugiro que o casamento precisa ter fala e escuta, eu estou falando daquilo que eu chamo de enfrentamento. Muitas vezes nós temos um conflito entre nós não dizemos, nós vamos permitindo que o tempo vá multiplicando as instâncias do conflito e daqui a pouco o conflito ficou muito maior do que nós. Por exemplo, depois de 8 meses de total desinteresse pelo sexo, esse rapaz começa a pensar na possibilidade de desfazer o vínculo por causa disso. Veja bem, minha gente, nos primeiros sinais de desinteresse, a gente tem que conversar. Ou até mesmo para buscar soluções. A mulher, ela funciona com outro mecanismo muito diferente do nosso. A sexualidade do homem é toda para fora, né? A mulher é toda mais interna. E às vezes há um conflito até em relação ao prazer que a mulher sente. Isso aqui vale para todos os que assistem agora. Você já teve coragem de perguntar à sua esposa se ela está satisfeita com a vida sexual que vocês têm? Às vezes as mulheres, elas ficam muito caladas, elas passam pelo conflito sem dizerem nada. E depois, porque não se realizam, e por motivos que são diversos, às vezes os homens interpretam a sexualidade muito mais como uma satisfação de uma necessidade biológica, o que é terrível. Na vida matrimonial, o sexo ele tem que recrutar todas as dimensões do respeito e da sacralidade que o outro tem. E por isso precisamos falar sobre isso sim.
Uma vez eu tive uma oportunidade de conversar com a mãe sobre isso, com a minha mãe. É claro que é difícil. Você vê, mãe, como era a sua vida sexual com meu pai? E ouvir da minha mãe o que eu ouvi foi, meu Deus, como essa mulher foi resignada. Você sabe muito bem, Cristian, que às vezes no casamento, a mulher, ela sofre muito por causa da vida sexual. Às vezes ela não tem nenhuma... Como é que nós podemos dizer isso? A mulher, a satisfação sexual da mulher é muito diferente, porque ela requer muito a dimensão do carinho. Você que é marido sabe disso. O quanto a Camila se realiza com você como homem, sobretudo quando você é carinhoso. O carinho, ele faz com que a vida sexual seja muito mais satisfatória. O problema é quando no casamento separa-se a relação genital da relação sexual. Padre, mas são duas coisas diferentes, sim. A relação genital é aquela que se reduz à dimensão biológica do sexo. E essa pode ser frustrante. A relação sexual, ela engloba o carinho, ela engloba o todo das pessoas. E quando no casamento não se fala sobre isso, quando não se tem esse enfrentamento, é possível que essas insatisfações fiquem registradas, fiquem guardadas, e em algum momento isso vai se manifestar da pior forma. Que é o total desinteresse pelo outro. Porque quando uma das pessoas que compõe essa relação sente-se desrespeitada ou até objetificada pelo outro, porque o que é a objetificação? Quando alguém na relação sexual percebe que ela foi apenas uma instância biológica de satisfação. Acabou o sexo, ou aquele sexo quase que animalesco, sem carinho, sem respeito, isso tem prazo de validade. O que faz a vida sexual de um casal ser frutuosa é quando ela nunca perde a dimensão do afeto, do carinho. Aí é verdadeira vida sexual. Não se limita a ser uma vida genital. Não se limita a ter uma relação genital, mas tem uma relação sexual. Aí volto a dizer, se a gente não está habituado a falar do que nos conflitua, o outro não vai saber o que está acontecendo. E aí, minha gente, vale para todas as dimensões da vida familiar. Então, o cuidado do outro, até quando me oferece o conhecimento. Um médico virtuoso não precisa ser cristão. Se ele já for virtuoso, já é confiável. Agora, se ele é cristão, já está na mesma perspectiva que nós, comungamos da mesma fé, falamos a mesma língua, mas basta ele ser virtuoso. Basta ser ele um amigo da humanidade, um amigo do conhecimento, da verdade, da justiça, da honestidade. Em tempos de eleições, né? Ser religioso não é garantia de nada. Pode muito bem ser um pastor, ser um padre, ser um membro da igreja e ficar usando do contexto religioso para se eleger e lá nos bastidores da política ser um desonesto, buscar os próprios interesses. Precisa ser virtuoso, ponto final. Precisa ser um amante das virtudes, um amante da justiça, um amigo da verdade. E naturalmente nós vamos ter os benefícios daquela virtude, daquele ser humano virtuoso. Amigo fiel é poderosa proteção. Quem o encontrou, encontrou um tesouro.
Ao amigo fiel não há nada que se compare, pois nada equivale ao bem que ele é. Amigo fiel é bálsamo de vida. Os que temem o Senhor vão encontrá-lo. Quem teme o Senhor orienta bem sua amizade. Como ele é, tal será o Senhor. E assim, vamos buscando um cristianismo muito real, muito concreto. Sim, eu quero ser cristão. Então eu olho para os meus relacionamentos e eu vou descobrir o quanto desse cristianismo que eu tanto admiro, eu já sou capaz de praticar. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado a você que participa conosco, você que nos divulga e você que ajuda o Sistema Canção Nova de Comunicação. Talvez você não saiba, começou a nos assistir há pouco tempo, mas este canal é todo mantido através dos sócios contribuintes. Aqui não há nenhum investimento comercial. Você pode observar que as únicas propagandas que estão neste canal são justamente de produtos de evangelização. Nós aqui na Canção Nova temos o Davi, o departamento de audiovisuais. E neste departamento nós temos venda de livros, de CDs, de DVDs, DVDs musicais, DVDs de palestras. São oportunidades que a gente tem de oferecer ao povo produtos de evangelização e ao mesmo tempo ajudar na manutenção dessa grande obra. Mas aqui o nosso funcionamento depende do carinho daqueles que acreditam nesta obra. Eu também sou um sócio colaborador aqui, não recebemos nada, nem eu, nem o Christian que está aqui. Boa noite, meu amigo. 10 anos, 15 anos, né? Quanto tempo de programa tem, gente? São 10, já estou inventando mais. Não, é 11 na verdade. A gente comemorou errado, comemorou 10, mas já era 11. Já são 11 anos aqui de dedicação a esse trabalho, porque nós acreditamos em tudo aquilo que a Canção Nova provoca no coração das pessoas. Vocês não fazem ideia do que eu vejo pelo Brasil afora. Tem aqui um agradecimento. A Roseli está dizendo que ela perdeu o pai e o irmão há 1 mês. E os dois num intervalo de 15 dias. Imagina que sofrimento, minha gente. E ela está dizendo aqui, no bilhetinho que ela nos mandou, que apesar das dores, dos sofrimentos que estão enfrentando, né, ela e a família, o programa Direção Espiritual tem ajudado muito. E ela está dizendo aqui que não só o programa, que eles estão usando muito as minhas palestras lá neste momento de recuperação da família. E ela agradece. Quem agradece somos nós, minha filha, pela oportunidade de ter, que nós temos, de participar deste momento tão difícil da vida de vocês e ajudar com o nosso trabalho, com o nosso ministério. Para isso que a gente vive. Tudo que a gente faz é uma tentativa de tornar o mundo, a vida das pessoas um pouco melhor. Nós acreditamos no poder do Evangelho e nós não fazemos outra coisa senão anunciar esse Evangelho. Ainda que com palavras diferentes, no formato... Porque eu sempre tenho a preocupação de falar num formato que as pessoas possam entender. Se eu estou lá com as minhas beatas, com as minhas senhorinhas, eu vou falar na linguagem delas. Se eu estou com uma juventude que não tem muito contato com a linguagem religiosa, vou falar na linguagem dessa juventude. Se estou com as crianças, eu preciso falar uma linguagem que as crianças possam entender. Se estou com os simples, falar a linguagem dos simples. Se estou com os estudados, com os acadêmicos, vamos falar na linguagem dos acadêmicos. Deus não pode ser vítima da nossa inteligência, mais do que já é. Nós precisamos colocar todos os nossos recursos para apresentar Deus às pessoas. Um Deus amoroso, generoso, como Jesus nos ensina. Um Deus evangélico. Um Deus que está pondo a mesa para todos aqueles que estão. Também a Silvia agradece, diz que no programa 7 de setembro
Nós respondemos uma pergunta que ela havia enviado. Ela assistiu junto com a família e foi uma alegria muito grande, pois gostam demais do programa e acham importante essa renovação de fé que a reflexão aqui proporciona. Nós é que agradecemos, Silvia. Divulgue o programa, que é uma forma que a gente tem de chegar a mais corações. Padre, meu nome é Ana Paula, queria contar a ajuda que tive com os vídeos do Direção Espiritual, quando no ano passado passei por uma separação e achei que meu mundo tinha acabado. Vivi uma depressão, consegui ter forças dia após dia, e quando ouvi o Senhor falar, deixe o passado passar, entre outras coisas, que o Senhor dizia, me senti muito fortalecida. Fui vencendo e aconteceu que depois de um ano meu marido voltou e agora nós estamos muito bem. Obrigado, Padre, pois o Senhor me ajudou a superar e confiar. Obrigado, minha filha. Padre, o programa de Direção Espiritual tem feito um bem muito grande para a nossa filha Thaís. Nós assistimos o programa todas as quartas-feiras, e o bem que eu falo está relacionado ao nome do seu programa, porque hoje ela está dentro da igreja, vivendo uma vida próxima a Deus, através de suas palavras. Muito obrigado a Maria Inês. A Júlia me fez uma pergunta aqui interessante. A Júlia, ela é de São Paulo. Ela estava dizendo assim: Padre, tive um relacionamento que durou mais de 6 anos e com o tempo percebi que não éramos feitos um para o outro, para o casamento, apesar de sermos muito amigos. Terminamos e eu gostaria muito de continuar amiga dele, mas ele acha que isso não é possível, a amizade entre um homem e uma mulher. O que o senhor tem a dizer isso? Preciso insistir? Acha que devo insistir para continuar sendo amiga dele? Pois sei que a proximidade com ele me faz muito bem, mas sinto que ele não pensa da mesma forma. Júlia, minha filha, a amizade entre um homem e uma mulher, sim, sempre é possível, mas isso vai depender da maneira como o outro interpretou o término do relacionamento. Claro que na sua cabeça as questões já estão esclarecidas. Você gosta do resultado entre você e ele, mas gosta de maneira fraterna, não é um gostar que vai além da fraternidade. Isso acontece, né? Um casal pode se dar muito bem, pode ser muito amigo, companheiro, mas não existe aquele elan, aquele vínculo, poderia dizer assim, aquele vínculo que passe pelo desejo sexual, pela atração física, que é absolutamente necessário para o casamento. Você não pode desconsiderar isso. Pode ser que na cabeça dele seja difícil ser seu amigo, ser um amigo seu, porque ele ainda não resolveu esse conflito. Pode ser que ele te deseje a partir de pulsões, de impulsos que não sejam apenas fraternos. Então você precisa respeitar isso nele. E às vezes a continuidade de uma amizade depois do namoro terminado, ela fica difícil por isso. Nem sempre as partes sentem da mesma forma. Nem sempre nós temos o mesmo ponto de vista. Imagina, será sempre assim. O encontro de duas pessoas vai provocar duas percepções. É tão interessante isso, né? O que eu gosto no outro é aquilo que sobra do nosso encontro. É o que nós provocamos quando nós estamos juntos. A amizade, ela funciona assim. Eu gosto do que provocamos quando estamos juntos. E é tão fácil de perceber, porque quando você está com uma determinada pessoa, você provoca com ela. Martin Buber dizia que é uma outra terceira pessoa, com existência própria, né? O encontro entre duas gera de maneira espiritual, de maneira não material, claro,
mas muito perceptível por essa pessoa que a gente se apaixona ou por essa pessoa que a gente tem implicância, antipatia. É o que sobra do nosso encontro. Agora, de repente, se chega uma terceira pessoa, já modifica, né? Naturalmente somos modificados quando existe uma terceira pessoa no meio de nós, porque já não somos apenas aquilo que somos quando estamos a dois. Você, quando você está com um filho, sozinho com ele, gera uma terceira pessoa, vocês dois. Se o marido chega, já modificou o resultado deste encontro. Então, por isso que às vezes é tão difícil, depois que um namoro deixa de ser namoro, ele continuar sendo amizade. Porque vai depender muito da maneira como nós interpretamos essa terceira pessoa que nasce do nosso encontro. Chegar ao fim de um vídeo como esse é algo extremamente raro. No mundo acelerado, você parou, ouviu e refletiu, e isso já te coloca entre os poucos que realmente estão presentes. Se essa experiência teve algum valor para você, comente aí nos comentários a sua cidade. Deixo o convite para você se inscrever e compartilhar com alguém que também esteja buscando mais do que apenas distração. Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.